Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Hoje vamos iniciar a nossa segunda semana falando de direito de família e o tema dessa semana é guarda e visitação. Na semana passada, a gente usou bastante, falou bastante do tema divórcio e partilha de bens, e a gente sabe que uma das consequências na decisão de um divórcio é definir a guarda e a regulamentação das visitas, né, para quem tem filhos menores. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto, tá? O que é a primeira coisa que tem que ser observada quando pensa-se num processo judicial onde você vai definir guarda e visita do seu filho? Você tem que pensar que o que vai ser decidido, independente de como vai ser decidido, vai ser sempre visando o melhor interesse da criança. Não é a vontade do pai, não é a vontade da mãe que vai prevalecer nesse momento. E nem, muito menos as pessoas se equivocam bastante nesse sentido, porque acham que a responsabilidade é do advogado de ganhar a causa para que ou dos pais não tenha acesso ao filho, e não é nada assim que funciona. Por quê? Porque no processo que envolve menores, a gente tem a participação, além das partes, dos advogados de cada parte, do juiz, também tem a participação do Ministério Público. E é o Ministério Público que vai representar a criança, ele vai representar o interesse da criança. E o interesse da criança está acima do interesse dos pais, tá? Primeiro ponto a ser sanado. Então, a gente vai vai desmistificar um pouquinho algumas coisas nisso que trata de visita, nisso que trata de guarda, tá? Lembrando que são coisas muito diferentes. Então, a gente vai tratar cada tema individualmente, a gente vai falando um pouquinho de cada um, e ao final, quando eu perceber que já está esgotado o assunto, eu trago alguns exemplos, e aí a gente passa para um outro tema, tá bom? Igual a gente fez a semana passada com divórcio e partilha de bens. Então, vamos lá. O que é a guarda, né? O que significa a guarda? Muitas pessoas se equivocam também a respeito disso. Nós sabemos que nós vivemos num país e o Brasil, infelizmente, ou felizmente, não sei, não é o único país que é dessa maneira, tá? E nosso país ainda é regido por um regime patriarcal histórico, que isso vem sendo no decorrer do tempo, isso vem sendo trabalhado pelas leis para que possa mudar a mentalidade das pessoas, tá? Ou melhor, conforme a mentalidade das pessoas mudam, as leis se adequam para a nova realidade, tá? Então, assim, antigamente, e aí eu vou falar de antigamente, mas não é nenhum antigamente tão antigo assim, vocês vão entender por quê. Era papel da mãe cuidar da casa, cuidar dos filhos. Era papel do pai ser o provedor e aquele que sustenta o lar. Com o passar do tempo e com as mudanças de pensamento, com a evolução do ser humano, nós percebemos que era muito possível que a mulher pudesse sair da sua casa e também ter um trabalho. Isso seria benéfico para a família. Da mesma forma, e de uma maneira, infelizmente, um pouco mais lenta, percebeu-se que o pai também podia exercer algumas funções que eram muito exclusivas da mãe. Quais eram essas funções? Cuidar dos filhos, por exemplo, né? Então, assim, graças a Deus, eu percebo que realmente ontem foi Dia dos Pais, vi várias homenagens, vários papais felizes com seus filhinhos, postando foto, postando vídeo. E que legal que hoje a gente tem essa abertura, porque antigamente não era assim. Antigamente era meio como se fosse uma questão de vergonha um homem ter que assumir o papel de cuidar do seu próprio filho, né? Coisa besta, mas infelizmente aconteceu e continua acontecendo ainda em alguns lugares, tá? Então, o que acontece? A lei foi evoluindo, as coisas foram mudando, e aí nós chegamos, né, a entender, né, o judiciário começou a entender que não era obrigação totalmente da mãe esse cuidado com os filhos. E isso alterou totalmente a maneira de se enxergar um divórcio. Porque aí aqueles pais
que se fosse lá antigamente teriam vergonha de assumir essa responsabilidade, porque ela era da mulher, eles passaram a reivindicar isso, tá? E em 2014 foi feita a lei que começou a reger a guarda compartilhada, que deu uma mudança, mudou totalmente o pensamento, mudou totalmente os tipos de processo, e isso terminou acontecendo pensando no benefício da criança. Vamos lá. Vamos pensar, tá? E aqui é uma questão um pouco pessoal, é uma posição minha como mãe, também tenho um filho, já é adulto, mas esse meu filho também já foi criança, passou por um processo de divórcio dos pais, e graças a Deus, em relação aos cuidados do filho, a guarda, a gente não teve nenhum problema. Mas vamos lá, o que acontece, né? E isso muitos estudos comprovam que a infância da criança vai interferir totalmente na vida adulta dessa criança. Então, assim, aqueles traumas, aquilo que foi ruim para ela, vai ter um impacto enorme lá no futuro, quando ela for adulta. Essa pessoa pode ter traços depressivos, pode ter problemas de relacionamento, pode ser uma pessoa violenta, e muita coisa vai se explicar. Isso eu falo com propriedade, né? E quem tiver dúvida e quiser ter certeza, posso passar os dados, o telefone do meu psicanalista, que é muito bom, né? E nesse caso, termina influenciando. Gente, é só olhar para as nossas próprias histórias. É só olhar, porque com certeza, perto de você, com alguém que você convive, que passou por um divórcio traumático, em que houve muitas brigas e que as questões das crianças, dos filhos, não foram respeitados, isso com certeza impactou no futuro dessa criança, né? É só olhar um pouquinho as histórias que você tem próximo a você mesmo. E você vai ver que eu não estou falando nenhuma mentira. Como eu disse, os estudos comprovam isso. E aí, pensando sempre no benefício, que a pessoa mais interessada é a criança, tem que ter bom senso. Vocês vão me ouvir falar muito sobre essa frase, vai ser muito repetida, porque sendo uma advogada que trabalha com pensamento sistêmico, a gente sempre busca o bom senso, né? E sempre busca orientar o cliente sobre o bom senso. Porque no momento do divórcio, você já vai discutir os seus bens, que são as coisas materiais, mas discutir os filhos já é pedir demais. Até porque criança não é um bem material, ela tem sentimentos. E às vezes aquela pessoa que não foi um bom marido, aquela pessoa que não foi uma boa esposa, não necessariamente vai ser um mau pai ou uma má mãe, tá? Então isso tem que ser analisado com bom senso. E aí, inclusive pelos profissionais do direito, né? O que acontecia antigamente é que o cliente chegava no escritório do advogado e falava assim, eu quero arrancar até as cuecas dele. Só que como eu falei nos vídeos da semana passada, não funciona assim, existe uma lei que rege, né, uma partilha de bens. Da mesma maneira, existem leis que regem a guarda, né, dos seus filhos. Então, só para a gente dar uma pincelada, eu vou falar hoje sobre os tipos de guarda que existem, tá? Existe a guarda bilateral, que essa é aquela comum, onde o pai e a mãe têm o poder familiar sobre o seu filho. Existe a guarda unilateral, onde apenas uma das partes exerce essa função de ter o poder sobre a guarda do seu filho. E existe a guarda... Deu branco, gente? Peraí, vamos para a cola. Alternada, desculpa. A guarda alternada, ela é meio estranha, né? Não digo que não é usual, porque para algumas famílias ela se encaixa bem. É aquela em que o pai tem o poder por um tempo, a mãe tem poder por um outro. Por exemplo, a criança pode ficar 6 meses na casa do pai, 6 meses na casa da mãe. E na minha concepção, dependendo da situação, isso faz uma bagunça na cabeça da criança, tá? Mas para alguns casos é totalmente aceitável e é totalmente indicado. Por isso tem que ser analisado caso a caso. E por último, nós temos a guarda compartilhada.
E aí, antes de tratar de cada detalhe sobre cada tipo de guarda, por que que uma é assim, por que que outra é assado, vou explicar para vocês o que exatamente é a guarda, porque existe muita confusão nisso. Quando a gente fala em poder familiar, eu não estou dizendo que você é o dono do seu filho, que quem tem a guarda é o dono da criança. Não existe isso. Como eu falei antes, crianças, apesar de crianças, têm sentimentos e tudo aquilo que vier de forma traumática vai trazer consequências para o futuro dela. Então, se você ama teu filho, pense nisso antes de querer causar e afastar, né, o convívio daquela pessoa que está se separando de você, tá? Então, vamos lá. Por que que eu tô falando tudo isso, tô fazendo toda essa cerimônia antes de finalmente a gente falar sobre cada tipo? Porque hoje a gente não vai falar sobre cada tipo, eu só quero alertar vocês, né, como que vai ser o nosso tema dessa semana e o que exatamente é a guarda. A guarda, quem detém a guarda, é aquela pessoa que vai poder tomar as decisões pela criança. E quando eu falo decisões, são decisões de que escola vai estudar, quem vai ser o pediatra, né, no caso de um adolescente, qual médico vai se consultar, quais cursos vão fazer, em que escolas, em que horário. Então, esse pai ou essa mãe que tem a guarda é o responsável para tomar esse tipo de decisão, tá? Não é que a pessoa simplesmente pode fazer tudo, porque o outro que não tem a guarda, mesmo não tendo, ele pode pedir para verificar se a criança está sendo bem cuidada, se as coisas estão realmente acontecendo de acordo com a melhor necessidade para ela, tá? Então, assim, o que acontece com a guarda, né? Os pais brigam porque querem impedir o relacionamento da criança com o pai. E muitas vezes não é porque é um mau pai. Porque se houver uma boa justificativa, é óbvio que isso vai ser levado em consideração pelo Ministério Público. Mas na maioria das vezes, pasmem vocês, na maioria das vezes os grandes problemas nos processos de guarda é birra. Sabe? É relacionamento mal resolvido, é aquela relação que terminou, mas que as pessoas não conseguiram ser consensuais, não conseguiram acertar os pontos, não conseguiram simplesmente falar assim, tá, foi bom enquanto durou, até aqui, ok, cada um vai para o seu lado agora, vida que segue. Esse vida que segue vocês também vão ouvir bastante, que eu também uso bastante no direito de família, tá bom? Então, gente, por hoje é isso, né? Eu espero que já dê para vocês sentirem aí que vem bastante coisa interessante aí pela frente, né? Nós vamos falar de cada tipo de guarda, o que é exatamente cada uma, quais as diferenças, né? E só depois a gente vai falar de visita, tá? E só para lembrar aqui, eu já vou falar hoje, pra gente poder ir fixando isso na cabeça. Regulamentação de visita. Esse termo é extremamente antigo e antiquado e inadequado. O próprio ECA, que já fez 30 anos que está em vigor, ele não utiliza esse termo. Por quê? Porque visita a gente tem daquele parente que liga falando assim, vou almoçar com você no domingo. E aí você faz o almoço, né? Mas não vê a hora que ele ir embora, porque você quer seu descanso. Isso é visita, ok? Pai e mãe não é visita. Pai e mãe têm direito de convivência. E é o mesmo direito do pai e da mãe é o direito do filho. Então, eu vou fechar aqui hoje nossa conversa para não passar dos 15 minutos, porque infelizmente é só esse o tempo que eu tenho para cada vídeo. Se passar, eu tenho que dividir. E a semana passada eu sofri para arrumar, né? Porque eu excedi um pouquinho. E eu vou deixar para vocês um beijo, tá? E amanhã a gente volta a falar um pouquinho mais sobre guarda. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.